O sheik bilionário, envolto em mantos de seda que resplandeciam à luz dourada do ocaso, encarava a cidade abaixo de seu palácio com olhos frios e cansados. Cada noite trazia o mesmo vazio insondável. Festas suntuosas, conversas vazias, olhares que buscavam algo além do brilho superficial que sua fortuna oferecia. Seu coração, poderoso e impassível ao mundo, pulsava com uma melancolia que nenhuma joia poderia preencher. Enquanto isso, nas sombras esquecidas das ruelas empoeiradas do Emirado, ela caminhava com passos firmes, mesmo com a roupa rasgada agarrada à pele. Naquele emaranhado de pobreza e negligência, seus olhos marcantes refletiam uma luz que nenhuma riqueza jamais poderia comprar. Uma força interior, forjada no silêncio da rejeição e na dignidade esmagada da mendicância. Ela não pedia atenção, não implorava por compaixão. Simplesmente existia, invisível para os que passavam apressados. O destino, caprichoso e inquieto, tramava suas peças quando os olhos do sheik cruzaram os dela, pela primeira vez. Não em um salão de mármore adornado com cristal reluzente, nem em uma festa onde risadas ecoavam maior que a música, mas na fria e inóspita rua onde ela sentava sobre pedras gastas, contando os poucos centavos que a entalavam. Curiosidade? Talvez. Um estalo sobre sua frieza habitual, como se aquela visão perturbasse a ordem implacável que ele mantinha com mão firme. Ele desceu do carro luxuoso, ignorando os murmúrios ao seu redor. Aproximou-se sem avisar, seu olhar intenso como o sol escaldante do deserto. Ela ergueu a cabeça, desconfiada, com uma ferocidade que o surpreendeu. O silêncio entre eles falava mais que palavras. Nele, a mistura de desprezo e fascínio. Nela, a resistência silenciosa e a força que não permitia a rendição fácil. "Você não tem medo?" disse ele, a voz cortando o ar quente graças à sua autoridade não discutível. Ela riu, um som seco e desafiador, enquanto os olhos queimavam verdades não ditas. Medo é luxo para quem vive em palácios, sheik bilionário. Naquele instante, o que ele sentiu ultrapassou todas as regras do poder e da ordem social. Atração e perplexidade se entrelaçavam, provocando um turbilhão que abolia qualquer distância entre eles. Mas antes que pudesse conter suas emoções, uma revelação inesperada veio à tona. Ao olhar mais atento, o sheik percebeu um amuleto antigo pendurado no pescoço da mendiga, o mesmo que sua mãe deixara como legado, perdido há anos em circunstâncias misteriosas. O choque foi tão profundo que ele mal percebeu a mão estendida em sua direção. Um convite muda que modificaria irremediavelmente seus caminhos. Se você já sentiu o poder de uma paixão que destrói barreiras, deixe seu coração falar. Curta, comente o que pensa dessa história de amor impossível e inscreva-se para nunca perder os próximos segredos do sheik bilionário. Afinal, neste Emirado, o destino é tão imprevisível quanto o amor verdadeiro. A mão do sheik bilionário permaneceu suspensa no ar por um instante que pareceu estender-se até o infinito. O amuleto pendurado no pescoço da mulher irradiava uma aura antiga, uma memória viva que desafiava o tempo e as convenções daquele lugar. Seus olhos profundos e famintos não podiam desviar daquela peça, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. Ele sentiu um segundo sopro de vida dentro de si. Aquela relíquia perdida era uma ponte inesperada entre dois mundos, o Palácio Dourado e as ruas poeirentas, entre o poder absoluto
e a sobrevivência silenciosa. Ela o observava, firme, seus olhos carregados de um misto de desafio e curiosidade não revelada. Um sorriso seco tocou seus lábios, como se soubesse que o sheik via nela não apenas a mendiga, mas algo que nem ele mesmo compreendia. Você olha para isso como se fosse uma relíquia esquecida de sua alma, disse ela, a voz firme, quase desafiadora. Talvez porque seja. O silêncio caiu entre eles como um véu pesado. O sheik bilionário sentiu o calor do sol se dissipar pouco a pouco, enquanto a noite avançava com seu manto de mistério. Mesmo em meio àquela rua humilde, o ar estava carregado de uma tensão que nenhum luxo poderia comprar. Era o encontro abrupto de duas vidas que nunca deveriam se cruzar, mas agora estavam irrevogavelmente entrelaçadas. Ele deu um passo à frente, a distância encurtando o espaço que mantinha seu coração distante do mundo. A mão dela, que segurava os poucos centavos, não recuou nem tremulou. A chama invisível da resistência ardia em sua postura. E de repente, o sheik se sentiu vencido. Não pela fraqueza alheia, mas pela força inesperada de quem tinha tudo a perder. "Qual seu nome?" perguntou, a voz baixa, carregada da curiosidade que insistia em se tornar fascínio. Ela hesitou, lançando-lhe um olhar rápido e incisivo, como quem guarda na alma palavras que não se revelam por impulso. "Não importa", replicou. "O que importa é que esta cidade esqueceu quem eu sou." As luzes da cidade começavam a se acender lá embaixo, como pequenas estrelas, firmemente amarradas à terra. O sheik bilionário percebeu que a distância entre aquela mulher e aquele era maior que aquela rua empoeirada. Era um abismo de segredos, dores e expectativas não cumpridas. O amuleto balançava suavemente contra o peito dela, quase implorando para que suas histórias fossem conhecidas. O silêncio se quebrou pela chegada inesperada de um grupo de guardas, que surgiram do nada com olhares rígidos e posturas ameaçadoras. O sheik imediatamente se afastou, mas manteve o olhar fixo nela, como se quisesse gravar cada detalhe antes que desaparecessem na escuridão da noite. Ela os encará-los com uma frieza impiedosa, sem o menor sinal de submissão. "Vocês não têm medo do sheik bilionário", disse um dos homens, a voz carregada de aviso, enquanto circundavam o local. "Medo é privilégio dos poderosos", respondeu ela, a voz firme como uma lâmina afiada contra o silêncio da noite. O sheik sentiu uma pontada de orgulho por aquela mulher, que mesmo em meio à humilhação da pobreza, mantinha uma dignidade implacável. Seus pensamentos se embaralharam com perguntas que ele não sabia se queria responder. Por que aquele amuleto? O que ela sabia? Por que cruzar seu caminho agora? Enquanto caminhava de volta para seu veículo, cada passo parecia pesar com o peso da decisão que agora lhe pertencera. A revelação do amuleto havia desenterrado mais do que lembranças perdidas. Ela despertara um fogo que ele julgava extinto, uma inquietação que ameaçava derrubar as muralhas que erguera ao redor do coração. No caminho para o palácio, ele relembrou a figura daquela mulher, os olhos que pareciam carregar todo o sofrimento da cidade, e ainda assim nada diziam de rendição. Aquelas mãos calejadas falavam de vidas vividas com resistência, a força invisível que só os que lutam conhecem. Dentro do silêncio opulento do palácio, o ar denso era preenchido pelo perfume do jasmim e do incenso raro. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante de sua janela, observando as luzes que, embora mais brilhantes do que estrelas, pareciam mais frias que a alma de muitos que ali dançavam, para disfarçar as feridas ocultas. Uma voz familiar cortou o ar. "Sua Alteza,
O conselho espera pelo Senhor. Ele voltou-se com um suspiro profundo. Aquele era o mundo que ele dominava, cheio de intrigas, estratégias e alianças frias. Mas por trás da armadura, suas dúvidas cresciam como sombras traiçoeiras. Ao fechar a porta atrás de si, seus pensamentos se voltaram novamente para ela. Quem era aquela mulher que portava o amuleto da sua família? Que força fazia resistir a tudo, até mesmo a própria necessidade? E, principalmente, que segredos ocultava aquele relicário impassível ao tempo? No salão do conselho, suas palavras eram medidas, precisas, mas seus olhos traíam o tumulto interno. Era um jogo perigoso, decisões que afetariam não só o destino do Emirado, mas também o rumo fatal que aquela mulher e sua relíquia começavam a traçar em sua vida. Mais tarde, ao retornar aos aposentos, ele segurou o amuleto que trouxera discretamente consigo. Aquele pequeno objeto não era mais uma mera lembrança perdida. Tornara-se um símbolo de tudo que estava por vir. Desafios antigos e emoções que ele não conseguia mais negar. Enquanto o vento noturno entrava pelas janelas abertas, trazendo consigo o aroma da areia quente e das promessas não cumpridas, o sheik bilionário fechou os olhos. Aquelas imagens, aquela mulher, os mistérios daquele amuleto dançavam como sombras insistentes em sua mente. E algo dentro dele sussurrou, no silêncio da noite: nada jamais seria como antes. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir, escondida nas sombras que rastejavam além do palácio, onde histórias esquecidas esperavam para emergir e mudar para sempre o destino de um sheik que nunca imaginou se apaixonar, nem perder o controle. Em meio a essas tempestades, uma nova sombra se aproximava, alguém que sabia demais e não hesitaria em usar segredos para destruir o frágil equilíbrio recém-despertado. E no instante em que o sheik pensou ter encontrado uma pista para sua própria redenção, uma mão invisível deslizava silenciosa na escuridão, pronta para apagar tudo com um único movimento. A história deles, entre luxo e ruínas, apenas começava a mostrar seu lado mais sombrio. O retorno ao palácio foi envolto em uma aura pesada, como se cada passo do sheik bilionário pregasse no chão o peso de uma tormenta silenciosa. O amuleto segurado em sua mão parecia irradiar um calor sutil, quase imaterial, que invadia sua pele e acariciava memórias enterradas sob camadas de poder e frieza controlada. Ao cruzar o limiar da grande porta, os ecos dos seus próprios pensamentos sufocavam até o habitual tilintar dos ornamentos e o burburinho distante do convívio aristocrático. Nada da opulência reluzente nos corredores dourados conseguia aquietar as tempestades que agora se agitavam em seu peito. No salão principal, a presença do conselho era como uma sombra imponente, os rostos alinhados como peças de xadrez, cada um testando as intenções ocultas do sheik. Mas seus olhos, até então sérios e imperturbáveis, traíam uma inquietude que nenhuma palavra poderia amenizar. O olhar voltou-se para o anel que repousava em seu dedo, o mesmo que sua mãe usava quando cruzava aquelas mesmas pedras agora distantes no tempo. A lembrança da mulher que tudo perdera por proteger um segredo o trouxe à tona daquela tormenta interna e, por um instante, o poder absoluto pendeu para o esquecimento. Por trás da mesa, o conselheiro Dura, homem astuto de olhar frio, rompeu o silêncio pesado com uma voz cortante. Alteza, ouvi os rumores.
Dissidentes se movimentam nas fronteiras do Emirado. Reformas não aprovadas podem enfraquecer nossa autoridade. O que nos diz? A resposta dele foi medida, evitando qualquer vacilo. Nosso povo não pode sofrer as consequências de facções desejosas de instabilidade. O Emirado permanece forte e unido. Mas enquanto proferia essas palavras, a mente do sheik já vagava para outras questões. A mulher das ruas, sua imagem perturbadora, aquela relíquia ao redor do pescoço dela, consumia sua atenção como um fogo oculto. Mais tarde, sozinha em seus aposentos revestidos por tapeçarias que narravam lendas ancestrais, a escuridão parecia absorver toda a luz do ambiente. O sheik deslizou o amuleto entre os dedos. O toque, lembrando-lhe as histórias não contadas que atravessavam gerações da sua linhagem. O perfume do incenso perfurava o ar, enquanto um suspiro involuntário escapava de seus lábios. Como aquele simples objeto podia transformar uma vida inteira? E ainda mais inquietante, o que a dona dele escondia por trás dos olhos desafiadores e da aparência despojada? Horas se passaram até que o silêncio fosse quebrado pelo som sutil de passos ágeis nas escadas de mármore. Uma sombra familiar deslizou para dentro, trazendo consigo a sutileza de uma brisa que poderia tanto consolar quanto ameaçar. Era Layla, conselheira de sua confiança e amiga desde tempos remotos. Sua presença um porto seguro, em meio ao caos. Sua Alteza. A situação no Emirado exige vigilância redobrada. Mas algo me preocupa mais, disse ela, fixando o olhar na mão dele, onde o amuleto brilhava sem que ele percebesse. Ele levantou os olhos, o olhar carregado de tensão e uma ponta de cansaço. Você conhece este símbolo? Ela hesitou por um breve momento, então respondeu com uma voz baixa, impregnada de segredos. Sim, é antigo, sagrado, quase esquecido. Pertencia à família real e representa uma linhagem de líderes que sacrificaram muito, às vezes tudo, para proteger este povo. Sentindo o peso daquela revelação, o sheik afundou na poltrona, forrada em veludo. O conhecimento dela adicionava uma nova camada, ao que já começava a afetar seu coração e sua mente. A mulher que o carrega, continuou Layla, pode não apenas ser a chave para muitos dos mistérios do passado, mas também a maior ameaça para a estabilidade que construímos. O silêncio se instalou entre eles, denso e pungente. Naquela mesma noite, enquanto o palácio mergulhava no breu envolvente, a mendiga da rua empunhava o amuleto contra o peito, os olhos marejados da primeira lágrima sentida em anos. A força que a mantivera firme começará a ceder diante do peso da lembrança. Seu nome, tão esquecido quanto as pedras sob seus pés, ecoava em sua mente com a ferocidade de uma promessa. Mas havia pouco tempo para lamentações. Vozes próximas e passos apressados rasgaram o ar da noite, trazendo consigo a ameaça que a espreitava há dias. Eles sabem, sussurrou um pensamento urgente, enquanto uma figura encapuzada se aproximava rapidamente, desaparecendo nas sombras. No palácio, o sheik não conseguiu dormir. O amuleto repousava agora sobre a mesa ricamente entalhada, sua presença gravando a certeza de que o passado jamais ficaria enterrado. Então, um informante apareceu inesperadamente diante dele na madrugada. Senhor, uma mensagem foi deixada para o sheik bilionário, um aviso acompanhado de um símbolo que você conhece bem. Ao folhear o pergaminho antigo, os olhos do sheik quase saltaram das órbitas. Era um emblema, a mesma linhagem,
um sinal de que as forças que buscava ignorar agora avançavam sem piedade. Mais aterrorizante que isso, as palavras do bilhete, escritas com uma caligrafia apressada mas certeira, revelavam algo impossível de ignorar. Se não desistir da mulher que encontrou, tudo o que construiu ruirá, e não haverá quem possa salvar nem a fortaleza dourada nem o coração do sheik. O silêncio que inundou o aposento parecia vivo, carregado do presságio que não admitia dúvida. E assim, enquanto o desalento ameaçava envolver seus pensamentos, o sheik bilionário percebeu que aquela mulher não era apenas um enigma para ser resolvido. Era a peça-chave da sua própria destruição ou salvação, e o tempo se esgotava rápido demais para que pudesse escolher. No horizonte distante, as primeiras luzes anunciavam um novo dia, mas ele sabia que nada seria igual. Os segredos começavam a despontar de túneis sombrios, e uma figura oculta observava cada movimento com olhos frios, preparando-se para agir. Mas o choque maior ainda estava por vir, porque naquela mesma manhã, o palácio receberia uma visita inesperada. Alguém que carregava uma verdade tão obscura que podia abalar até o império dourado do sheik bilionário e revelar um passado que ele jamais imaginou possuir. O destino, inexorável, já começava a abrir suas garras. O silêncio no palácio era espesso, quase sólido, como se até as paredes hesitassem em respirar diante da tormenta que consumia o sheik bilionário. O brilho dourado do amuleto refletia sobre a mesa entalhada, lançando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos antigos. Ele o segurava entre os dedos, com um misto de reverência e desassossego, como se cada curva daquela relíquia guardasse não apenas a história de sua família, mas uma sentença desigual para o futuro que insistia em se desdobrar aos seus olhos. Aquela mulher. O nome dela permanecia preso na garganta. Um mistério revestido pela poeira da rua onde a encontrara. Num mundo onde o poder se cumprimentava com luxo e protocolo, sua presença era uma tempestade inesperada, um quebra-cabeça que se negava a ser decifrado. Por que carregava o amuleto da sua mãe? E mais, o que aquilo significava para o destino do emirado e para si mesmo? O som dos passos apressados no corredor de mármore chamou-o de volta à realidade. Layla entrou, seus olhos atentos e cheios de preocupação, carregando consigo a gravidade que apenas anos ao lado do sheik poderiam justificar. Sua Alteza, disse ela, a voz tão firme quanto o olhar que não se afastava do amuleto. Este símbolo carrega um peso que transcende gerações. É mais do que uma simples herança. É um juramento, uma promessa de proteção e sacrifício. A mulher que o possui pode não só trazer luz ao passado, mas também trazer sombras perigosas. O sheik levantou-se devagar, o corpo pesado pelo cansaço acumulado e pela pressão invisível que se fazia concreta em cada decisão. Passou os dedos pelos cabelos negros, tentando encontrar no ar algum resquício da serenidade que outrora lhe fora familiar. Se ela é mesmo essa chave, por que aparece agora? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro que reverberava pelas paredes douradas. Layla desviou o olhar por um instante, uma sombra escura cruzando seus traços angelicais. Porque o passado nunca nos abandona verdadeiramente, Alteza. E porque aqueles que temem a verdade também estremecem ao vê-la reaparecer. A noite avançava lá fora, e com ela, memórias arrastadas pelo vento do deserto que pareciam bater forte contra as portas do palácio. O sheik sentiu o peso da herança, dos segredos enterrados e das escolhas que fariam seu coração se partir ou se fortalecer. Enquanto isso, longe dali, sob o céu encoberto por estrelas tímidas,
A mulher segurava o amuleto contra o peito com a força de quem teme perder até a sua própria sombra. Lágrimas silenciosas deslizaram pelo rosto marcado pelos invernos da vida, carregando uma dor antiga, profunda, uma história esquecida pelos que se entregaram à frieza do mundo e à ausência de esperança. Ela sabia que o tempo não jogava a seu favor. Sentia o olhar invisível que a perseguia, as mãos que buscavam apagar sua existência. Mas havia algo naquele amuleto, naquele fio que a ligava a uma linhagem há muito enterrada, que lhe dava forças para resistir, para continuar. Não era apenas uma relíquia, era sua herança, sua punição e sua redenção. De volta ao palácio, o sheik mal notou o burburinho crescente que invadia o salão do conselho. Intrigas, murmúrios de traição e rumores de revoltas nas fronteiras. Tudo parecia pequeno diante do turbilhão que girava em seu peito. Foi quando um mensageiro, o rosto coberto pela sombra do capuz, interrompeu a reunião. Entregou-lhe um pergaminho selado com o símbolo que conhecia bem, uma marca tênue, ameaçadora. Com as mãos que tremiam, ele destrancou o selo e desdobrou o papel amarrotado. As palavras ali escritas ardiam como ferro em brasa, um aviso claro e mortal. Desista dela, ou tudo o que construiu ruirá, e não haverá quem salve nem seu império, nem seu coração. O salão pareceu sumir. As vozes se desvaneceram. Os olhos do conselho se fixaram nele, mas nada importava mais. O sheik sentia o chão fugir sob seus pés, o ar pesado de ameaça e destino. Cada sílaba daquela mensagem era uma punhalada, mas também um convite à ousadia. Porque a mulher das ruas não era apenas um enigma, era a chave para sua redenção ou sua destruição total. Naquela mesma madrugada, em um corredor quase esquecido pelos sussurros da corte, passos silenciosos se aproximavam. Uma sombra envolta em manto escuro deslizava pelas paredes douradas, carregando informações perigosas e intenções obscuras. Enquanto o sheik contemplava o amuleto, ponderando a verdade oculta por trás daquelas palavras, um frio cortante atravessou sua espinha. A sensação de que estava sendo observado, de forças lançadas. Na escuridão conspiravam para apagar a luz que começava a brilhar entre ele e aquela mulher. E quando finalmente ergueu os olhos, encarando a imensa janela que abria para o deserto silencioso, o ar parecia carregar uma promessa terrível. Eles não estavam apenas desafiando o sheik bilionário. Estavam desafiando o destino. E estavam prestes a fazer isso em uma próxima jogada que o deixaria sem nenhuma escolha. No horizonte, o primeiro raio de sol erguia-se tímido, banhando o palácio com uma luz dourada que parecia menos promessa e mais aviso. Porque naquele instante, uma presença inesperada cruzava os portões do emirado. Alguém que trouxe à tona um passado tão sombrio e tão poderoso que poderia não apenas arruinar o império do sheik, mas também quebrar as barreiras invisíveis entre ele e o segredo enterrado na mulher das ruas. A batalha entre poder, amor e segredos estava prestes a atingir seu ponto de ruptura. E o sheik bilionário sabia, com a cruel certeza que só o destino impiedoso pode conceder, que nada, absolutamente nada, seria como antes. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela envidraçada. A visão do deserto, tingido pelas últimas sombras da noite, se misturando à inquietação que lhe consumia o coração. O amuleto repousava em sua mão, como se tivesse vida própria,
pulsando com um segredo ancestral que o convidava a desvendá-lo sem aviso. Lá fora, o silêncio era espesso, apenas cortado pelos gemidos distantes do vento entre as dunas, trazendo um aroma seco e terroso que parecia pesar sobre sua alma. Ele se voltou lentamente, o olhar escuro e profundo, refletindo o conflito interno que não sabia como resolver. Aquela mulher, a mendiga que desafiava sua autoridade, parecia carregar em si não apenas sua herança, mas a promessa de um futuro incerto. Era uma contradição viva, a inocência marcada pela dor e a força camuflada pela sombra da desesperança. O palácio dormia em sua opulência silenciosa, mas o coração daquele homem poderoso batia acelerado, cruelmente arrastado para além dos muros dourados que lhe serviam de fortaleza e prisão. Ele percebeu que a sofreguidão não vinha da necessidade de manutenção de poder ou da estratégia política, mas do turbilhão de sentimentos que crescia cada vez que recordava o olhar dela, desafiador, ardente, cheio de um fogo que nenhuma riqueza poderia apagar. Na penumbra do salão principal, Layla aguardava, seu rosto iluminado suavemente pelo brilho difuso do candelabro. Sua presença era a única âncora naquela noite de tempestade emocional. Sem palavras, ela estendeu os dedos e tocou o amuleto delicadamente, os olhos de ambos se encontrando num pacto silencioso. Ela não é apenas a portadora dessa relíquia, murmurou Layla. É parte de uma linhagem esquecida, ligada a segredos que nossos ancestrais tentaram selar a todo custo. A voz do sheik carregava um peso que ia muito além da liderança. E se esses segredos forem o que podem destruir tudo em que acredito, meu povo, meu reino, até mesmo meu coração. A resposta dela veio como um sussurro de advertência. Às vezes é apenas olhando para o abismo que encontramos a coragem para mudar o destino. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo a verdade oculta nas palavras da amiga. Num gesto decisivo, ergueu a cabeça e pediu: preciso vê-la, preciso entender. Naquela mesma hora, sob o céu estrelado, a mulher segurava o amuleto contra o peito com uma mistura de reverência e angústia. As lágrimas ainda molhavam seu rosto marcado, lembranças vivas de um passado que tentava esquecer, mas que teimava em definir cada passo que dava. Ela sabia que não poderia escapar do destino que o talismã representava. Cada gota de suor e cada lágrima derramada haviam cimentado a resistência que a mantinha firme contra todos os que a desprezavam. Mas ali, naquele momento, a inevitabilidade do encontro se transformava em uma correnteza que não poderia mais ser evitada. Passos pesados ecoaram repentinamente pelas ruelas estreitas. Vozes sussurrantes murmuravam ameaças e ordens em um tom sutilmente carregado de ódio. Havia caçadores à espreita, aqueles que queriam apagar sua existência e destruir qualquer esperança para a verdade que carregava. Ela soltou um suspiro contido, apoiando as costas contra uma parede fria. Uma sombra aproximou-se, um vulto encapuzado que se moveu com a precisão silenciosa de um predador. Seus olhos encontraram os dela, e um frio percorreu sua espinha. Não pense que vai escapar tão fácil, disse a voz rouca, carregada de rancor. Enquanto isso, dentro do palácio, o sheik bilionário andava impaciente pelos corredores revestidos de mármore branco e ouro. Cada passo reverberava como um trovão em seu peito, a sensação de urgência sufocando qualquer lógica. O bilhete ameaçador ainda repousava na mesa, suas palavras cravadas como punhais. Desistir dela ou ver seu mundo desmoronar. Ele sabia que a escolha não seria simples.
Perder aquela mulher significava perder a conexão perdida com sua própria humanidade. Mas protegê-la poderia custar-lhe tudo. De repente, uma brisa quente atravessou os aposentos, carregando um perfume familiar, uma mistura de jasmim e areia, quase um sussurro dos segredos do deserto. O sheik parou, os olhos fixos na imensa porta de mogno que se abria lentamente. Uma figura inesperada avançava pelo corredor, uma presença misteriosa que carregava consigo o peso de uma verdade enterrada há muito tempo. Os passos se aproximaram. Cada segundo parecia dilatar o silêncio carregado de tensão. As palavras não ditas formavam uma muralha invisível entre eles, pesando mais que qualquer armadura ou decreto régio. A figura parou diante dele, um sorriso enigmático tocando seus lábios. Espero que esteja preparado, Alteza. O que está por vir vai mudar não apenas seu reino, mas tudo o que você acredita sobre seu passado e seu futuro. O sheik bilionário sentiu o ar faltar-lhe enquanto as palavras ecoavam no silêncio denso do palácio. Aquela visita inesperada era mais que um aviso. Era o prelúdio de uma tempestade iminente. Longe dali, a mulher apertava o amuleto contra o coração, ouvindo os passos que se aproximavam. Cada instante se tornava uma batalha entre a necessidade de fugir e o desejo de enfrentar o destino que ela sentia crescer a cada batida. No instante em que seus olhos se ergueram para encontrar o da sombra que se projetava sobre ela, um disparo ecoou pelo ar seco da noite, rasgando o delicado véu da segurança. O choque reverberou no palácio, no deserto e, sobretudo, no coração do sheik. Ele soube, sem dúvida, que a guerra pelo amor e pelo poder estava apenas começando, e que a próxima jogada poderia ser fatal. O destino daquelas duas almas, tão distantes e tão conectadas, tornava-se agora uma linha tênue entre a salvação e a ruína, onde cada escolha poderia ser a última. O vento da madrugada carregava consigo não apenas o aroma da areia e do jasmim, mas a sensação de que algo irremediavelmente quebrado se tecia entre as paredes douradas do palácio. O sheik bilionário permaneceu em silêncio diante da imensa janela, onde o deserto se perdia no horizonte com suas promessas vazias e antigas. Segurava o amuleto como quem segura um fio tênue entre o passado e o presente, consciente de que cada batida do seu coração impulsionava um destino que ele ainda não compreendia. Os ecos dos passos ecoaram na sala próxima, e Layla entrou com a gravidade que o momento exigia. Seu olhar penetrante cruzou o do sheik, carregado de dúvidas e segredos que pairavam como uma nuvem prestes a desabar. Sua Alteza, disse ela, estendendo a mão ligeira para tocar o amuleto. Essa relíquia não é apenas um símbolo. É a lembrança viva dos sacrifícios que fizeram você chegar onde está. Mas também é um aviso. Aquela mulher, ela carrega uma herança que pode abalar não só sua linhagem, como todo o nosso emirado. O sheik suspirou, a opressão do palácio parecendo apertar seu peito. Suas palavras saíram baixas, quase como uma confissão. Ela apareceu no momento em que eu já me julgava imune a qualquer surpresa. A força dela, a resistência, são armaduras que nem toda riqueza pode comprar. Layla permaneceu em silêncio, até que sua voz soou com firmeza. Cuidado, nem todo poder pode conter o que o passado desperta. A noite avançava sem pressa, e o palácio, com todo o seu ouro e mármore, parecia mais uma prisão para o homem que, naquele momento,
contemplava o vazio das escolhas que precisava fazer. O destino daquela mulher e o peso daquele amuleto se entrelaçavam nas teias invisíveis da política, da tradição e de uma paixão que ele recusava admitir. Longe dali, sob a penumbra das vielas, ela retirou o amuleto do peito, os dedos tremendo ao sentir o peso daquele segredo que a acompanhava desde a infância. As lágrimas, tão reprimidas, agora dançavam silenciosas, refletindo o céu estrelado acima, testemunha muda de sua luta interna. A cada passo pelas ruas escuras, sentia o olhar frio que o seguia. Caçadores de sombras, homens pagos para silenciar o que não deveria vir à luz. Uma respiração ofegante se aproximou, e antes que pudesse reagir, uma mão firme agarrou seu braço, obrigando-o a virar-se. Está na hora de acabar com esse jogo. A voz rouca soou como uma sentença, com a destreza de quem aprendeu a sobreviver só com sua inteligência. Ela desviou-se, mas a ameaça permanecia presente, como um pulsar dolorido. Sua mente corria. O que aquele amuleto significava realmente? Por que o sheik bilionário o reconhecera? E, principalmente, qual seria o preço de manter esse segredo vivo? Enquanto isso, o sheik andava impaciente nos corredores do palácio. Cada passo parecia reverberar como um tambor de guerra em seu peito. As palavras do bilhete ameaçador lhe queimavam a alma. Desistir dela ou perder tudo pelo que lutara. Ele sabia que não conseguiria abrir mão da mulher que, com um único olhar, tenha descongelado sua frieza e desestabilizado seu reinado de certezas. Ao adentrar sua sala particular, encontrou o pergaminho aberto sobre a mesa reluzente. A escrita, firme e direta, carregava o aviso, mas também um desafio. Como resistir a algo que parecia inevitável? O amuleto, agora iluminado pelas primeiras luzes do amanhecer, pulsava em sua mão, narrando uma história que ele desejava apagar, mas sabia que não podia. Um leve ruído o fez erguer o olhar. A figura que surgia na porta era conhecida e inesperada. Um homem encapuzado, cuja presença não anunciava boas notícias. Seus olhos carregavam poder, mas, sobretudo, um segredo que poderia mudar todas as peças daquele tabuleiro político e emocional. Alteza, disse o homem com voz firme, a verdade sobre aquele amuleto vai além do que imaginam. O passado do seu império e o dela estão entrelaçados por um fio que pode se romper a qualquer instante. O coração do sheik acelerou, reconhecendo o peso daquela sentença. Ele sabia que não havia mais volta. A mulher das ruas, o amuleto, as ameaças, tudo fazia parte de um jogo cruel e antigo que definia o amanhã do seu emirado e do seu próprio coração. Do lado de fora, as sombras da cidade pareciam ganhar vida. A mulher segurava firme o amuleto contra o peito enquanto sentia a aproximação dos inimigos. O frio na espinha aumentava, e seu instinto gritava para fugir. Mas havia algo dentro dela, uma determinação ardente. Um disparo ecoou cortando o silêncio da noite, um som seco e aterrador que se infiltrou no palácio e atravessou as dunas. No instante em que a bala foi disparada, o mundo deles congelou no tempo. O sheik soube, com a clareza fatal daqueles momentos de crise, que aquela seria a hora em que tudo mudaria para sempre. O amor, o poder e os segredos guardados na relíquia ancestral colidiam em um crescendo impossível de deter.
E quando a última sombra se dissipou, restou apenas a promessa sombria de que o próximo passo seria decisivo para eles, para o Emirado e para a história daquele amor marcado pela dor e pela glória. O destino estava lançado. O silêncio no palácio pesava como uma sentença. O amuleto repousava sobre a mesa entalhada em madeira carvalha, sob a luz tênue das velas. O sheik bilionário sentia seu peso não apenas nos dedos, mas nas profundezas daquele coração inquieto. A figura da mulher, com sua resistência intacta e olhos que carregavam tanto fogo quanto dor, não saía de sua mente. Era como se o passado e o presente conspirassem para desconstruir tudo o que ele acreditava ser irremovível. Cada passo nos corredores largos ecoava sua ansiedade. O rosto de Layla, iluminado por um leve sorriso de preocupação, cruzava seu caminho com palavras carregadas de advertência. Tenha cuidado, Sua Alteza. O passado não aceita ser esquecido tão facilmente. Ele assentiu lentamente, o peso da responsabilidade esmagando-o. Contudo, naquele momento, sua mente voava para os olhos desafiadores daquela mulher, nas ruas empoeiradas. A única pessoa capaz de quebrar as muralhas cuidadosamente erguidas ao redor de seu ser. Ao longe, a noite avançava, encobrindo o Emirado como um manto pesado. Lá fora, as ruas guardavam seus próprios segredos. A mendiga segurava o amuleto contra o peito, as lágrimas silenciosas traçando canais que o tempo jamais apagaria. A dor era profunda, mas algo mais permeava seu olhar. Uma determinação afiada como lâmina, pronta para enfrentar o destino que se aproximava. Um ruído súbito cortou o silêncio da madrugada. Passos apressados se aproximavam com um ritmo ameaçador. A sombra que surgiu das trevas era como uma tempestade invisível, pronta para engolir tudo o que ela representava. Um vulto encapuzado agarrou seu braço com firmeza, forçando-o a encarar o perigo face a face. Pensou que poderia escapar? A voz era um faro frio, um sussurro letal. Ela desviou com uma rapidez nata, fruto de anos vivendo no limite da sobrevivência. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e medo contido. Sabia que aquele confronto não era apenas físico, mas a batalha simbólica entre um passado enterrado e as sombras que agora tentavam silenciar sua verdade. Enquanto isso, no coração opulento do palácio, o sheik tentava domar o turbilhão que ameaçava consumir suas certezas. O bilhete maligno repousava à sua frente. As palavras, queimando como punhais. Desista dela ou tudo virá abaixo. Ele compreendia o risco, mas desistir dela significaria apagar a única faísca de humanidade que ainda lhe restava. O perfume exótico do jasmim misturava-se com o ar da sala, uma lembrança pungente de outras noites, outras promessas. Uma brisa suave atravessou a porta entreaberta, trazendo consigo algo mais que um simples cheiro. Era um aviso silencioso de que sua vida logo mudaria para sempre. De repente, passos firmes e decididos ecoaram pelo corredor. A figura que apareceu não era uma desconhecida, mas alguém cuja presença indicava que o jogo ficaria ainda mais perigoso. As palavras que pousaram entre eles encerravam segredos antigos, prestes a se abrir como um portal ao que virou proibição por gerações. Alteza, disse ele com voz que não tolerava questionamentos. A verdade sobre o amuleto é mais profunda do que imaginam. Seu império e a história dela estão entrelaçados num destino que pode se romper a qualquer instante. Um frio percorreu a espinha do sheik ao ouvir aquilo. Aquela confissão era tanto um fardo quanto uma promessa.
o limiar de uma batalha onde todas as máscaras cairiam. Seu olhar se perdeu pela janela, encontrando as estrelas que pareciam observar, testemunhas silenciosas de uma tragédia prestes a se desenrolar. Na penumbra das vielas, a mulher preparava-se para o inevitável. Segurava o amuleto, sentindo seu peso ancestral, o mesmo que templava sua alma repleta de histórias não ditas. Cada vez mais próximos, os passos dos perseguidores transformavam-se num rugido ameaçador, prontos para apagar a última chama de esperança que ela mantinha. O coração do sheik batia acelerado quando um disparo cortou a noite árida. O som ecoou como um trovão seco, invadindo o palácio e as ruas, congelando o instante de duas vidas que jamais seriam as mesmas. O impacto do som reverberou no peito do sheik com a força de uma sentença inescapável. Ele soube, naquele momento, que aquela era a hora de decidir entre o poder e o amor, entre a fortaleza dourada que governava e um mistério vivo que prometia destruir e salvar em igual medida. À distância, enquanto o deserto se mantinha silencioso e impiedoso, uma figura se movia com passos que não ousavam hesitar. A guerra pelo coração do sheik bilionário e pelo destino daquele emirado estava apenas começando. E no instante seguinte, uma sombra na escuridão sussurrou palavras que cortaram a alma daquele homem poderoso. Nem todo império resiste às tempestades do passado, e nem todo coração aguenta carregar seus segredos. A partir dali, nada mais poderia ser o mesmo. A quietude que antecede a tempestade se espalhou pelos salões do palácio, enquanto o sheik bilionário permanecia imóvel diante da janela, os dedos entrelaçados ao redor do amuleto que agora parecia pulsar com uma energia própria. Lá fora, o deserto dormia sob um manto de estrelas dispersas, mas dentro dele uma inquietação crescera e se recusava a ceder. Cada suspiro de ar ressoava como um tambor, e os ecos da voz de Layla ainda reverberavam na mente do sheik, avisos que se transformavam em premonições. Seus olhos, profundos e carregados, buscavam respostas na penumbra, mas encontravam apenas dúvidas e sombras. O passado, tão cuidadosamente trancado em cofres de marfim, havia reaparecido na forma daquela mulher de olhos ardentes e punhos cerrados, impondo uma força heróica onde poucos ousavam olhar. Suas vestes luxuosas pareciam pesar mais naquela noite do que nunca. O aroma penetrante dos jasmim, mistura de perfume e incenso raro, invadia o ambiente e contrastava com a atmosfera carregada, quase sufocante. Ele sentia cada fibra do corpo tensa, como se o próprio palácio estivesse engolindo seu poder, compelindo-o a enfrentar uma verdade tão antiga quanto cruel. À porta, um leve ruído anunciou a chegada de Layla. Sua postura firme e olhar decidido eram a voz da razão em meio à tormenta. Ela aproximou-se, posições decididas, e tocou o amuleto, com reverência silenciosa. É mais do que uma herança, Alteza. Ela representa o juramento de uma linhagem marcada por sacrifícios. A mulher que o carrega não é apenas sombra do passado. É chama que pode iluminar ou queimar tudo o que conhece. O sheik virou-se devagar, contemplando aquela figura que, apesar de sabedoria incontestável, não conseguia dissipar o vazio que o consumia por dentro. Sua voz saiu rouca e quase resignada. Então, por que ela surgiu agora? Por que essa tempestade no meio da calmaria? Layla hesitou, os olhos se fixando em algum ponto além da porta, onde o escuro parecia esconder mais do que simples trevas.
Porque o passado é como areia no deserto. Pode ser escondido, enterrado, mas nunca desaparece. E quem teme seu nome, treme ao ouvi-lo. Essa resposta ecoou na alma dele, mexendo com tudo que havia construído. O império dourado, a fortaleza impenetrável e até mesmo o coração que ele julgava morto para qualquer esperança. Enquanto isso, longe do ouro e mármore, entre o frio da madrugada e as pedras gastas das vielas, ela segurava o amuleto contra o peito, com dedos que tremiam não de medo, mas de determinação. As lágrimas que escorriam eram seu tributo silencioso à dor que carregava, uma dor milenar que se entrelaçava com seu destino. O ar fresco da noite parecia carregar o sussurro do perigo iminente. Ela sabia que aqueles passos acelerados que se aproximavam não trariam apenas vozes amigas. Os caçadores da escuridão, mercenários pagos para apagar segredos, estavam à sua espreita. A sensação, falta de ar, apertava a garganta, mas sua mente corria veloz, buscando um lugar seguro, uma brecha, um instante para escapar. Um vulto encapuzado surgiu das sombras e agarrou seu braço com força, puxando-a para confrontar o destino. Pensou que dormiria em paz? O tom era veneno. Ela desviou com destreza felina. Os olhares se cruzaram por breves segundos, chamas contra aço frio. Sabia que aquela luta ultrapassava a sobrevivência. Era a batalha silenciosa pela verdade que se recusava a morrer, pelo legado que tentavam apagar. Dentro do palácio, os passos impacientes do sheik reverberavam como trovões nos corredores vazios. O bilhete encontrado, agora repousando sobre a mesa de Mogno, queimava como punhal. Desistir daquela mulher ou testemunhar a ruína de tudo que havia construído. Mas a ideia de deixá-la ir era um corte profundo demais, uma renúncia à sua única chance de redenção. Ele sentiu a brisa cruzar a sala, um perfume familiar que o puxava para fora do labirinto de poder e intrigas. Jasmim e areia, como um chamado do próprio deserto para encarar aquilo que temia. Então, passos solenes romperam o silêncio. Um homem se apresentou, uma presença antiga, vestida com manto preto, cabelos parcialmente escondidos pela sombra do capuz. Seus olhos eram dois abismos frios carregados de segredos. Alteza, a verdade sobre o amuleto é mais profunda e sombria do que imaginam. Seu império e a história dela são dois lados da mesma moeda, prestes a se fragmentar, numa crise que irá dilacerar tudo. O sheik sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela revelação era um fardo e um convite ao mesmo tempo entre a necessidade de proteger seu povo e confrontar o destino esculpido em seu sangue. Seu olhar se perdeu na vastidão do céu noturno através da janela panorâmica, onde as estrelas, testemunhas silenciosas, aguardavam o desfecho da trama. Nos becos e ruas empoeiradas, a mulher firmava o amuleto contra o coração, ciente que a perseguição se intensificava. Aproximando-se, passos frenéticos e ameaças voavam. Uma promessa de silêncio eterno para quem ousasse desafiar a ordem. O disparo foi abrupto, seco, cortando a noite como uma lâmina invisível. O som ecoou pelo palácio e pela cidade, dissolvendo o tempo num instante congelado. O sheik sentiu seu sangue congelar, o mundo ao redor se dissolver em ruídos abafados e imagens desconexas. Sabia, naquela exata fração de segundos, que o jogo que iniciara não admitia interrupções. Era uma guerra entre amor, poder e segredos. Um conflito mortal, onde apenas um lado emergiria vitorioso.
Enquanto o deserto mantinha sua calma implacável, uma figura sombria recuava nas sombras, observando, esperando a próxima movimentação. E na fria penumbra do palácio, entre trovões distantes e pulsações inquietas, o sheik bilionário compreendeu com dolorosa clareza. O que acreditava ser seu maior trunfo poderia ser a ruína final. Antes que a noite abandonasse o céu, o silêncio foi quebrado por um sussurro que se tornou grito dentro de sua alma. Um aviso que carregava a sentença: nem todo império suporta os fantasmas do passado, e nem todo coração aguenta carregar seus segredos. Naquele instante, longe das luzes douradas, uma sombra entrou devagar pelos portões do Emirado, trazendo consigo uma verdade tão devastadora que fazia estremecer até o mais impenetrável dos palácios. O destino implacável e impiedoso começava a desfiar o fio da história de um sheik bilionário que jamais imaginara ser refém do próprio coração. E a verdadeira batalha apenas começava. O disparo cortou a noite como uma lâmina, mas a mulher, mesmo atingida, não caiu de imediato. Um grito de dor escapou, rouco, misturado a uma força desesperada, que a fez resistir à escuridão que ameaçava invadi-la. O sheik bilionário ouviu o som, um eco que atravessou o palácio e se cravou em seu peito, fazendo derrubar o pergaminho com o bilhete ameaçador. Sem hesitar, correu para fora, guiado pelo instinto que já não podia negar. As ruas empoeiradas, antes distantes do luxo dos seus aposentos, agora eram palco da sua escolha definitiva. Encontrou a caída, olhando para ele com olhos marejados, feridos, mas ainda firmes como a promessa que carregavam. Por que me seguiu? Sua voz mal conseguia se erguer, mas era suficiente para quebrar as barreiras entre eles. Ele se ajoelhou ao seu lado, a mão trêmula envolvendo a bela ferida. Porque você é tudo o que resta para mim, além deste império de ouro e solidão. Eu não permitirei que nada ou ninguém te leve de mim. Não assim, não agora. Naquele instante, o poder que ele carregara durante anos, aquela armadura invisível de autoridade e frieza, ruiu diante de uma verdade simples e inabalável. Ele a amava, com todas as suas contraditórias forças e fragilidades. Com cuidado, ele a levou ao palácio, onde os médicos, convocados às pressas, garantiram que a bala não havia sido fatal. Dias de quietude se seguiram, onde o sheik permaneceu ao seu lado, não como governante, mas como homem rendido ao amor que florescera contra todas as expectativas. Durante a recuperação, as palavras que ele temia foram ditas com suavidade e sinceridade. Ela contou a história daquele amuleto, não apenas um relicário, mas o símbolo de uma linhagem perdida, cujo sangue correu em suas veias. A mãe do sheik e sua mãe, irmãs separadas pela história cruel de um passado marcado por traições e segredos não revelados. A revelação chocou, mas também uniu. O passado que os separara se tornou a ponte que finalmente os unia. O sheik, pela primeira vez, permitiu-se sentir vulnerável e esperançoso. Prometeu proteger não apenas o seu reino, mas aquele amor difícil, nascido da adversidade, do choque entre mundos aparentemente irreconciliáveis. No palácio, as tensões políticas começaram a ceder quando o sheik revelou a verdade ao conselho. Não ocultou mais sua decisão de transformar o emirado, derrubando barreiras antigas, promovendo reformas que valorizassem a justiça, a união e o respeito a todos os seus povos, incluindo aqueles esquecidos nas sombras das ruas. Laila, fiel e sábia, acompanhou essa mudança, convencida de que o sheik revivera uma liderança mais humana e plena, amparada não pelo medo,
mas pelo amor e pela dignidade restaurada. A mulher agora reverenciada não como uma mendiga, mas como herdeira legítima de uma linhagem poderosa, ganhou seu espaço nas decisões do palácio ao lado dele. Juntos, respeitosos e amparados, começaram a construir um futuro onde não haveria lugar para o preconceito ou a solidão. Cenas de festa se ergueram não em luxo vazio, mas em celebração real, onde o amor era a maior riqueza. O emirado pulsava com a renovada esperança e vigor, refletindo a transformação que acontecera no coração do sheik bilionário. Num jardim recém-inaugurado, sob a luz do sol que agora nascia dourada e majestosa, ele e ela caminharam de mãos dadas, cada passo marcado pelo passado que venceram e pelo futuro que escolheram construir. Os sorrisos que trocaram eram a recompensa para anos de lutas silenciosas, para segredos que finalmente encontraram redenção. Seus olhos brilhavam com a promessa de dias mais claros, onde o poder seria instrumento do bem e o amor a força maior que unia todos os caminhos. O povo os viu não mais como sombras distantes, mas como luz que rompeu o deserto. E na melodia do vento embalando as palmeiras, um novo capítulo surgia, livre das dores do passado e pleno da serenidade que só a verdadeira entrega pode oferecer. O sheik bilionário, antes consumido pela solidão do poder, descobrira o que nenhum ouro jamais poderia comprar: o amor sem reservas, que cura, fortalece e liberta. E assim, o Emirado tornou-se um lugar onde histórias de dor transformaram-se em contos de esperança, onde a alma de dois corações entrelaçados selou o destino, não apenas de um homem e uma mulher, mas de um povo unido pelo que há de mais puro, o amor verdadeiro, capaz de vencer qualquer sombra.